minha amiga. Tudo bem? Saudade! Pois é. Tudo bem? Ah, tudo, saudade de vocês, Pois do é. cafezinho. Agora a gente só se encontra por aqui? Não substitui, né? Não, não. Com certeza que não. Mas que bom que Mas é bom. sempre tem um convite para a gente poder bater um papo, né? Pois é, mas pelo menos é bom encontrar-se por aqui, já é bom, né? Isso é verdade? Deixa eu ajeitar minha luz aqui. Sim, deixa, a minha já está. Ah, Sá! Oi, Sá! Oi, Lourdes. Eu tô escura para você? Não, não. Agora está Não? melhor. Estava mais escura, mas agora já está. Já está boa. Assim? Isso. Boa noite a todos. Que bom. Muita gente nos... Oi, Sá. Oi, Sá! Quando que foi? Eu quero saber. Quando que foi a última vez que a gente se viu pessoalmente? Acho que vai fazer o quê? Uns 8 meses? Não, eu acho que mais, hein? Acho que mais. Já faz muito tempo. Oi, Lourdes. Que bom que o pessoal está por aqui. A vez anterior a gente teve problemas, eu tive problemas com meu celular, a gente não conseguiu gravar. Assim, oi, Sá. A gente não conseguiu gravar a live anterior, então a gente pediu para a Renata que gravasse novamente com a gente, e ela gentilmente, ela é uma parceiríssima do Instituto, a gente tem que... Eu estou muito feliz de ter vocês de amigas e de parceira, viu? Você sabe que é de coração. Não, Oi, Camila. A Camila, advogada não, também na área da saúde. Beijo, Camila. A gente tem que agradecer muito, muito a Renata, porque sempre, mais que uma parceira, é uma super amiga do Instituto, uma amiga de todas nós, e sou muito grata de que ela tenha se disposto outra vez a fazer essa live com a gente novamente, porque eu tive problemas com meu celular, então não consegui gravar. Aliás, no final, vocês conseguiam me enxergar e eu já não enxergava mais ninguém. E aí, você que teve que dar tchau para todo o pessoal. Foi muito estranho, né? Você que teve que encerrar a live. Então, vamos aproveitar. Eu peço para todo mundo que nos está acompanhando, mande suas perguntas. Vamos aproveitar que Renata é especialista nessa parte de direito para com as pessoas com deficiência. Então, por favor, aproveite. Sim? Boa noite, Anaí. Olha só. Oi, Anaí. Oi, Anaí. Longe, A Lourdes também estava ali. Um beijo. Então, bom, eu vou aproveitar, Renata, vou ir perguntando algumas das coisas que mais as famílias nos perguntam, mas eu gostaria que você possa ir nos falando assim, das coisas que você sabe que mais as famílias, os familiares têm dificuldades e que te perguntam mais. Mas as pessoas que nos estão acompanhando, por favor, aproveitem que temos essa nova oportunidade de ter a Renata aqui por estes próximos minutos. Então, pessoal, abusem desse tempo que temos aqui com Renata. E uma das primeiras das perguntas, eu vou retomar o que nós tínhamos começado a falar na live anterior, Renata, sobre esse tema que muita gente nos pergunta, que é sobre a curadoria. Sim? Pode nos falar um pouquinho de novo sobre isso, por favor? Claro que sim! Bom, o que é a curatela? Deixa que eu falo portunhol e você fala em português decente, tá? Eu podia ter aproveitado esse tempo para aprender uma outra língua, né? Pois podíamos. Bom, minha amiga, o que é a curatela? Curatela. O que é a curatela?
Toda pessoa com deficiência ou pessoa acima de 18 anos que tenha a parte de compreensão reduzida, tá? Que precisa do auxílio de um terceiro na parte cognitiva, tá? Na tomada de decisões, ela precisa de uma declaração do juiz, tá? Chamada curatela, para que alguém seja responsável por ela, nas questões preferencialmente patrimoniais. Aqui a gente está falando para um público grande, com várias deficiências e com vários tipos de limitação de compreensão. Muitas delas não têm. Não é porque a pessoa é deficiente que ela tem um comprometimento na questão que a gente fala assim de tomada de decisões, tá? O que acontece? Quando a gente tem uma pessoa com X frágil, que fez 18 anos, mas ele trabalha, ele vai sozinho de ônibus, ele tem ele tem assim, autonomia para algumas coisas. Mas a grande maioria, tá? Se você disser assim, assine um contrato, vá até o banco e faça um financiamento, ele tem condições de entender aquilo que ele está fazendo. A partir do momento que a pessoa faz 18 anos, tá? Todo mundo, né, se torna responsável pelos atos que pratica. Seja na questão patrimonial, seja criminal, seja casando. Enfim, a gente chama isso de atos da vida civil. Que é celebrar um contrato, uma compra e venda, casar, inclusive praticar um crime, praticar um furto, né? A pessoa com 18 anos, ela passa a ser responsável por isso. Agora, quando a gente tem uma pessoa com alguma limitação de compreensão, para que ela não responda por aquilo que ela não tem, ela não consegue saber o certo e o errado, ou ela tem uma limitação, a gente precisa, sim, desta curatela. Que é o quê? Os pais ou responsáveis continuam responsáveis por aquele maior de idade. Principalmente para questões patrimoniais. Sim. Aí você vai me dizer, mas o X frágil, ele trabalha, ele pega ônibus, ele se relaciona, ele tem Facebook. Ok, mas tem questões principalmente patrimoniais que a justiça veio proteger. Por isso a gente precisa da curatela. Outra questão interessante da curatela é a questão da pensão, da continuidade do plano de saúde. Até eu tive um caso interessante esses dias no escritório, a continuidade como sócio de um clube aqui na cidade. Então, o que acontece? Para muitas dessas situações, tá? Fez 18 anos ou fez 24, por exemplo, encerra, né, no caso dos planos de saúde 24, encerra o direito de continuidade. Quando você tem a curatela, você tem o quê? Uma declaração do juiz dizendo esta pessoa continua sendo responsabilidade da outra, representada pelos pais ou pelo responsável. Tá? Então, no caso de uma pensão do INSS, se o pai vem a falecer e a pessoa tem 20 anos, ela não tem mais a qualidade de dependente do INSS, porque ela já é maior de idade. Mas se ela for, o pai ou responsável, tá, que é segurado do INSS, tiver essa curatela, a pessoa com deficiência permanece como... Falar uma coisa tecnicamente não é isso, tá? Mas ele tem os mesmos direitos de quando ele era menor. Ele continua protegido pelos pais. Né? Então, isso serve para continuidade de plano de saúde, como eu falei, para o clube. Eu tive esse caso que o menino fez 18 anos e o clube falou, agora ele tem que comprar um título só para ele. Mas ele falou, não, mas ele tem uma limitação, ele é autista, mas ele é super funcional. Então, a gente teve que fazer um pedido de curatela, porque nessa questão patrimonial, ele não tem condições de entender o que é comprar um título, assumir essa obrigação de pagamento, né? Então, é basicamente isso. Toda pessoa com mais de 18 anos que tem alguma limitação nessa função de entendimento e precisa ser protegida, precisa da curatela. Eu vou falar bem rapidinho como que funciona. As pessoas às vezes, como é que é? É simples. Você precisa de um advogado, se não tiver condições de pagar um advogado, vai na Defensoria Pública, ok? Ou no Ministério Público.
O que acontece nesse caso? O advogado entra com pedido de curatela, com laudos médicos ou dos terapeutas, dizendo qual a limitação dessa pessoa, tá? E indica quem que vai ser o responsável por ela. Pode ser o pai, a mãe ou alguém da confiança. Muitas vezes a gente coloca até 2 responsáveis, né, para essa pessoa. Entramos com a ação, pedimos uma curatela provisória. Isso também acontece muito quando, naquelas ações de planos de saúde, que obrigam os planos a custear os tratamentos, e a pessoa faz 18 anos nesse meio tempo. A partir do momento que ela faz 18 anos, ela teria que se representar sozinha no processo. Mas não, a curatela segue aquela regra, os pais continuam representando. Sim. Ok? O advogado da entrada pede uma curatela provisória, o juiz autoriza, então é um documento, é um papel. Se você andar na rua, acontecer alguma coisa, opa, ele tem 18, 19 anos, mas não, os pais ainda são responsáveis para qualquer situação, ok? O juiz vai marcar uma audiência, uma entrevista. Nessa oportunidade vai estar o representante do Ministério Público, o juiz, a pessoa com deficiência, o responsável, o advogado. Então, vou fazer algumas perguntas para ele, por exemplo, principalmente relacionada a dinheiro. Uma nota de 5, uma nota de 100. O que você comprou com uma, o que você comprou com outra? Que dia hoje? Noção de tempo e espaço. Quem é o presidente? Situações assim, para verificar se realmente essa pessoa tem ou não condições de gerir a sua própria vida. Depois dessa audiência, confirmada que realmente a pessoa não tem essas condições, vai ser autorizada a curatela permanente, definitiva. Pode ser que nos casos de X-frágil, às vezes fica alguma dúvida, tá? Até onde tem essa limitação, esse comprometimento? Então, vai para uma perícia, e o perito vai dizer, não, ele tem condições disso, disso, daquilo, mas nessa esfera, principalmente patrimonial, ele tem que ser assistido, tá? Eu vou dar outro exemplo de uma pessoa com X-frágil que tem mais de 18 anos e trabalha. Ele ganha um saláriozinho dele, tudo bonitinho. Se ele chegar no banco e fizer um empréstimo, ou contratar um financiamento, ou enfim, qualquer outra coisa, até que se prove o contrário, ele é responsável por aquilo, então ele passa a ter uma dívida. Ele nem tem noção do que ele contraiu. Tá? Então, é por isso que é muito importante. Tá? Questão assim, criminal, comportamentos inadequados. É importante, né, que se tenha essa proteção para a pessoa com deficiência. Então, basicamente isso. Eu sei que me prolonguei, mas eu quis dar exemplos. Não. Está ótimo. Deixa nada mais, por exemplo, porque eu acho que o caso, não só de X-frágil, também de algumas outras síndromes que, de alguma forma, tem associado ao autismo. Na vez anterior, eu fiz essa pergunta e volto a fazer, até porque muitas vezes os familiares nos fazem essa pergunta. Eu acho que nessa parte patrimonial, sem dúvida nenhuma, está claríssimo. Mas, por exemplo, quando está associado ao autismo alguma síndrome, como é o caso da síndrome do X-frágil, muitas vezes, na parte social, sim, estes adolescentes, estes adultos, faz falta essa parte que nós chamamos de filtro social. Sim? Então, é muito provável que um adolescente ou um desses adultos cometa, às vezes, justamente pela falta desse filtro social, algumas condutas, alguns comportamentos sociais inadequados. Por exemplo, que em alguma rede social ou até presencialmente, sim, faltem com o respeito a algum dos meninos, a uma moça, uma senhora, uma senhorita, enfim, e possam ser chamados a atenção, já seja até de forma legal, por esta falta de respeito. Poderia ser também auxiliado este adolescente, este adulto, por meio de uma curatela, no sentido de que realmente é uma falta desse filtro social pela que este adulto ou este adolescente está sendo incorreto socialmente. Pode também? Pode, perfeita a tua pergunta. Lembrando que a curatela é só para maiores de 18 anos. Sim. No caso que você citou, vamos supor que
O adolescente, tá? Ele vai responder como maior de adolescente. 18, Por isso é sempre importante ter um laudo médico, tá? Atualizado e que diga, explique o que acontece. Se, por exemplo, você está num shopping, está no mercado, com teu filho acontece isso, é desagradável, mas é importante você ter um laudo médico dizendo, olha, ele tem esse diagnóstico. Porque aquela situação, a deficiência não visível, Exato. né? Então, a gente já conversou muito... Oi, Rafa! A gente já conversou muito sobre isso. Então, é importante ter esse certificado. Olha, realmente, ele não está fazendo isso ou porque ele é mal educado, ou porque ele é inadequado, ou porque ele é sem vergonha. Não. Ele tem um diagnóstico, ele está assistido e tem um médico que o acompanha. Tá? Isso é importante. No caso do adulto, fez 18 anos, faz a curatela e pede essa provisória. Porque qualquer coisa que venha a acontecer, até que se prove o contrário, ele vai responder, seja criminalmente, seja questão de indenização por algum ato ilícito que ele praticou, certo? Então, é uma forma, assim, de proteção dessa pessoa. Né? Porque a gente sempre fala, as deficiências não visíveis, as pessoas desconhecem, né? Então, é mais complicado mesmo. Por isso que, assim, o papel de vocês na divulgação é muito sensacional. As pessoas julgam muito por falta de conhecimento, por ignorância de desconhecer como funciona. Quantos autistas a gente vê, assim, visualmente você não vê nada, é só uma alteração de comportamento. E aí, como é que fica? Então, a curatela serve, sim, para proteger nesse sentido, tá? Certo. Você falava sobre como fazer esse procedimento, tem que chamar um advogado, enfim, é um processo caro? Não porque ele é um processo de baixa complexidade. Né? Certo. Então, e quem não tiver condições de pagar advogado, vai na Defensoria Pública. Certo. Então, você sugere que dentro de um quadro de uma deficiência, como todo isso que você sugeriu e esses exemplos que deu, você falaria para as famílias que estejam atentas e uma vez que essa pessoa com essas necessidades seja... que as famílias procurem esta forma de proteger as suas pessoas. Com certeza. As pessoas às vezes pensam assim, mas se eu fizer a curatela, eu vou estar limitando, eu vou estar impedindo que ele seja um adulto independente. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É uma questão de proteção mesmo. Sim. E lembrando que a curatela ela não limita todos os atos. Ela protege algumas coisas que para aquele caso concreto, para aquele paciente, é mais sensível. Claro. Claro. Teria que ser avaliado cada caso de forma... Por isso que muitas vezes vai para a perícia. Sim, exatamente. Exatamente. Porque muitas vezes, por exemplo, às vezes a pessoa com deficiência tem patrimônio, sim. Fica uma herança, ou enfim, tem patrimônio. Quem que vai cuidar desse patrimônio? As pessoas podem, até no mercado de trabalho, alguém com má intenção, né? E hoje que as pessoas estão realmente inseridas, a pessoa com deficiência está inserida, até por maldade. Vai lá e quer aplicar um golpe na pessoa com deficiência. Sim. Exatamente. É isso que tem que ser protegido. Exatamente. Entendeu? E ele vai dizer, não, mas eu pedi, por exemplo, colega de trabalho de uma pessoa com X frágil. Eu pedi dinheiro emprestado, ele me deu. Claro, claro. Sim. É uma relação entre dois adultos. Exatamente, e enquanto não possa ser comprovado que é uma pessoa que não tem como defender seu patrimônio, aí vai ir uma discussão que não tem fim. Sim, realmente é uma... Não precisa ter preconceito com a curatela, sabe? Exato. Não precisa. Exato. Então, maior de 18 anos, eu acho que as famílias têm que pesquisar um pouco mais, têm que perguntar para as pessoas que sabem sobre isto e buscar essa alternativa como uma forma de proteção, sem dúvida nenhuma. Exato. Enquanto nós estávamos falando disso, Renata, passou uma pergunta que não tem a ver sobre o tema, mas eu... tem bastante interessante. Você fala bastante sobre isso. Perguntaram se o plano de saúde precisa custear o mapeamento genético. Tem que custear. Isso. Quando a gente afirma assim, o plano tem que custear,
tá? Para a gente dizer assim, sim ou não, a gente tem que ir lá na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Aquele rol da ANS. O que o plano diz? O que tem que ser coberto? Tudo que é obrigatório, a princípio, está escrito lá. Quando a gente fala em mapeamento genético, eu vou dizer, depende, quais exames? Um cariótipo? Sim. Uma microdeleção de alguma coisa? Sim. Um PCR? CGH-Ray, né? Então, agora se você vai me dizer, um exoma. Inicialmente, não. Por quê? Esses exames, eles são escalonados. Então, existem protocolos até você chegar aos exames mais caros, assim como outros tratamentos. Tá? Então, para você pedir direto por um CGH-Ray, o plano só vai liberar se antes você tivesse feito um cariótipo. Sim. Então, vai do mais simples até o mais complexo. É por eliminação. E essas são as regras da ANS. Sim. Judicialmente, tem decisões que autorizam, né, o exoma, mas desde que muito fundamentado, para provar que aquilo realmente vai fazer diferença na vida. Já tem que ter feito cariótipo, microdeleção por FISH, CGH, vários outros exames por eliminação. E quando não se consegue descobrir, não se consegue ter o diagnóstico, aí sim, judicialmente, isso é autorizado. É possível, certo. Mas não é simplesmente, não adianta um laudo médico, eles vão negar. Por falta de previsão no rol da ANS. Certo. Então, já está respondido para quem nos perguntou. Eu não consegui anotar o nome, mas quem nos perguntou está respondido. Uma outra das questões que bastante nos perguntam no Instituto, Renata, é a respeito da aposentadoria. Se as pessoas com deficiência têm direito a se aposentar. O que você nos fala disso? Primeira coisa, tá? Só se aposenta quem contribui com o INSS. Ponto. Estou falando aposentadoria. Agora vamos falar termos técnicos. Aposentado é quem contribui. Bom, a pessoa com deficiência pode se aposentar? Sim, desde que ela trabalhe e contribua. Ponto. Agora, eu acho que a dúvida das pessoas é com relação ao benefício assistencial. O BPC, o LOAS, eu acho que seria isso. Quem tem direito a receber esse valor? Tá? A lei é péssima, é horrível, e eu fico bem constrangida quando eu tenho que falar isso. Mas, são dois critérios. O primeiro, pessoa com deficiência permanente e com a renda familiar de 1/4 salário mínimo por pessoa da família. Nossa, quanto que dá isso, Renata? R$260, R$270 por membro da família. Ou seja, uma família com 4 pessoas, eles não podem ganhar mais que um salário mínimo. É justo, é injusto? Eu acho absurdamente injusto, tá? Como que é feito esse pedido? Você precisa de um advogado? Inicialmente, não. Você vai ligar no 135, que é o telefone do INSS, e vai agendar um horário para fazer esse pedido. Tem que levar todos os gastos da casa, os gastos com a pessoa com deficiência, gastos de tratamento, e principalmente a renda de todos os membros da família. Quem vai fazer essa análise são 2 pessoas lá no INSS. O perito, o médico perito, que vai comprovar a deficiência, mas o problema começa na análise pelo assistente social. Porque ali vai ser analisado o quê? Se a renda da família é superior ao que a lei diz. Infelizmente, se barram, os benefícios são barrados ali. Tá? Muitos casos, quando a renda é um pouquinho mais alta, tá? Vale a pena um recurso no juizado especial previdenciário, que é na Justiça Federal. Mas isso quando a renda é um pouquinho mais alta. O limite, vamos supor, é 270 por pessoa da família, e a renda daquela família somou 280, 290, 300. Agora, uma família que tem uma renda de 4, 5, 6 mil reais, não tem fundamentação jurídica, por quê? É contrário ao que ele diz. E como que a gente pode mudar isso? Só com mudança na lei, ok? Então, agora está na época agora é eleição para vereador, vamos pensar bem quem a gente vai votar.
E daqui 2 anos, quando a gente for votar para deputado e senador, pensar também, porque essa mudança legislativa tem que ser senador ou deputado, tá? Então, infelizmente, não tem outros benefícios assistenciais para aposentar ou garantir uma renda vitalícia a essa pessoa, o que eu acho muito injusto. Pois é. Mas é o que a gente tem hoje em dia. São essas as únicas, é verdade, não tem. Agora, essas pessoas que trabalham, porque nós temos alguns casos de alguns dos pacientes que trabalham e estão aportando para o INSS. Eles têm alguma aposentadoria especial ou eles vão ter as mesmas regras de aposentadoria que qualquer um de nós? As mesmas regras. Sim? Não existe uma aposentadoria especial. Não, eu desconheço. Aposentadoria especial são aquelas só previstas em lei para trabalho insalubre, trabalho na área de saúde. Vale a regra geral. As regras gerais para... Então, por exemplo, os pais que até têm... Que muitos pais dizem o seguinte, eu tenho receio de quando eu vier a faltar, meu filho não ter nenhuma renda. Sim. Então, assim, para as famílias que têm um pouquinho mais de condição, sugiro fazer uma previdência privada. Sim. Ou investir em alguma coisa que possa garantir uma renda para quando eles vierem a faltar, para quem for cuidar da pessoa com X frágil, com autismo ou com outras deficiências. Sim, certo. É muito difícil. Esse cenário que a gente está falando é assistência social, né? Sim. E realmente não é muito justo, mas essas são, que nem você falou, essas são as normas que nós temos agora e são essas que nós E tem que pensar, então, daqui 2 anos, né? Vamos pensar daqui 2 anos, porque a gente vai votar daqui 2 anos. Pois é. Vocês que votam, eu só vou influenciar. É verdade, você não vota, né? Mas pode influenciar também alguns. Pois é, mas é uma coisa, isso que eu digo, é um exercício de cidadania. Claro. A gente pleitear aquilo como cidadão, a gente pleitear daqueles que a gente elege, é um exercício de cidadania. Com certeza. Então, nós temos que fazer isso. Com certeza. Ou encontrar critérios mais flexíveis para isso, não tão engessados. Sim. Né? O valor é baixo, a gente tem que ver. Mas quanto que a Previdência tem para oferecer? Porque é um benefício sem uma contraprestação. Claro. Com certeza. Renata, outra coisa que também sempre estão nos perguntando a respeito, por exemplo, da empregabilidade, sim? Que normalmente as empresas, e não sabemos como reverter este quadro, as empresas geralmente tomam como... quando se fala de dar essas vagas para as deficiências, mas para as deficiências físicas e não as deficiências intelectuais, as deficiências, como chamam na lei, as deficiências mentais, sim? E existe alguma forma... É intelectual, né? O pessoal tem que também adequar esses nomes técnicos inadequados. Exatamente. Né? Eu concluo aí que eu vou te falar uma impropriedade técnica que eu estava lendo esses dias, que eu fiquei assim, abismada quando eles falam, não é deficiência mental, acho que é retardo, alguma coisa, uma lei federal de 1988, mas assim, é absurdo, hoje em dia... Não dá para a gente aceitar isso. Exatamente. Já começamos por aí, porque se você pega a lei, você melhor do que eu sabe, sim? Já uma boa parcela em onde entramos nós, já somos referidos como deficiência mental. Já por aí já me incomodo. Mas tudo bem, estamos assim. E já é uma parcela, primeiro, com a nomenclatura que já me incomoda bastante, e además de que as próprias empresas já não deixam essa parte dessas vagas para as deficiências intelectuais. O que você acha que poderia ser feito para mudar essa história? Eu acho que muito diálogo e muita troca de informação. Por quê? Vamos fazer um exercício de empatia, tá? Você é um empresário
e de um dia para o outro surge uma lei que você é obrigado a empregar pessoas com deficiência e adequar o ambiente e adequar o meio de trabalho, adequar a função, de um dia para o outro. E vamos lá, um pouquinho antes. Essa conquista da lei, essa determinação da lei, veio com movimentos sociais, com certeza. Foram mães, foram instituições e associações como vocês que foram brigar por isso. Tá? Porque senão toda pessoa com deficiência, seja física, intelectual, continuaria à margem. Então, precisou vir uma lei que obrigue a fazer isso. Sim. Quando a gente vai ler a lei, ela não diz que tem um percentual, são tantos deficientes físicos, tantos deficientes auditivos, tantos deficientes intelectuais. Não diz. Então, o que acontece? As vagas que são criadas, talvez por interesse da empresa, vão ser mais adequadas ao que seja mais fácil a adaptação. Claro. Né? Então, por isso que eu digo, o diálogo e a troca é muito importante, porque às vezes uma pessoa com deficiência intelectual vai fazer funções muito importantes naquela empresa. Com certeza. Mas que não se sabe por quê? Por falta de conhecimento. Então, o papel das associações, como vocês e todas as outras, é mostrar isso. Tá? É mostrar que a pessoa com deficiência intelectual, seja leve até moderada, ela pode desempenhar várias funções. E não só, por exemplo, ser empacotador do mercado, que eu acho muito legal. Porque eles são os melhores, porque eles fazem aquilo com gosto. Eles têm uma função ali que eles são valorizados. Tá? Oi, Pete, tá cheio de amigo entrando aqui, o Pete, o André, o Fernando, pessoal lá da OAB. Tem muita gente que pode exercer outras funções. A gente não está falando só de cargo de diretor, mas então, vamos melhorar esse diálogo, vamos apresentar, mostrar para as empresas quais funções as pessoas com deficiência intelectual podem fazer. Aí, como eu te falei, vamos fazer exercício de empatia. A empresa não vai correr atrás disso. Oi, Júlia, olha quanta gente, querida. Quanta gente, a empresa não vai correr atrás para saber se o Zé, o Joaquim, o Manuel vão poder executar qual função. Então, vamos ajudar. Claro. As associações, vamos mostrar onde cada uma dessas pessoas com deficiência intelectual pode se adequar. As deficiências não visíveis têm que ser vistas. Exatamente. Então, é papel de vocês, de todas as associações, né? Eu tenho certeza que as pessoas, eu uso um exemplo assim, que é próximo de mim, posso estar falando da bolha da minha casa, mas as pessoas que estão ali empacotando as minhas compras são as mais simpáticas, as mais dedicadas, cuidadosas. Eu acho ótimo. Imagina se cada um, se a gente analisasse assim, a habilidade de cada um. E vamos colocar dentro de uma grande empresa, dentro de uma escola, né? Ela falou ali da escola, e eu vejo muito a questão da inclusão no trabalho da mesma forma que a inclusão na escola. Claro. Não, A lei caiu em cima e assim, se virem e vão adaptar. Exato. Por isso... Eu concordo com você, Renata, concordo com você. Por exemplo, nós no Instituto, uma das partes que nós estamos tentando fazer e está dando resultado é ir nas empresas e falar quais são, por exemplo, as altas habilidades que têm as pessoas com X frágil, por exemplo, em memória visual, sim? Em memória auditiva, que eles podem, com essas altas habilidades, eles podem ser muito úteis em alguns setores das empresas. E as pessoas autistas também, por exemplo, que têm condição de autismo, eles podem ser maravilhosamente bem utilizados, bem empregados, e eles vão ter, assim, muito bons resultados em algumas tarefas dentro das empresas. E é uma questão de uma troca de informação que você está falando, de nossas instituições para as empresas. Sim? É um trabalho que vai demorar, que vai ser... Formiguinha, né? Exatamente. Vai devagar, mas eu acredito também que
podemos, é uma coisa que pode ser feita aos poucos, mas tem que ser feita, porque é a única maneira que temos de abrir esses espaços para essas deficiências que não são aparentes, que não é muito fácil de convencer, né, de que temos essas deficiências. E se torna até mais difícil para o gestor, para o pessoal do RH da empresa, pensar onde é que eu vou enquadrar essa pessoa que eu não sei qual que é a habilidade, qual que é a limitação. Claro. Então, acho que tem que ter um trabalho em conjunto e aí eu acho falar de achismo, tá? Eu não sei porque não é minha área de atuação, mas as empresas hoje estão mais abertas, estão mais sensíveis para isso ou nem todas? Eu acho que não todas. Eu também vou quedar-me no achismo, mas olha, nós temos tido, ou seja, nós como instituto, temos tido bastante boa vontade das empresas em as que temos ido a apresentar nosso trabalho. Então tem que valorizar e tem que dar nomes para essas empresas. Pois é, pois é. Tem que, porque assim, sabe reforço positivo? Reforço positivo? Sim, exatamente. Exatamente. Não, mas nós temos sido muito bem recebidos em algumas empresas que têm se disposto, ou seja, realmente este ano foi um ano totalmente atípico, que já não conseguimos dar continuidade a lo que nós tínhamos nos planejado, mas realmente sim, tem algumas empresas que estão com uma disposição muito boa de iniciar um trabalho diferente. Sim? Isso em quanto a essa parte de empregabilidade. Mas conta para nós, Renata, que outras dúvidas você recebe? Sim? Que não passou algo sobre marketing que eu não consegui ler. Se você pudesse usar o marketing social ao seu favor. Eu não consegui ler. Se por favor voltam a colocar, que passou muito rápido. Se você pode nos falar, que outras são as dúvidas que mais essas famílias apresentam para você? Bom, sempre gera polêmica. A questão as terapias e a questão da isenção para compra de carro, o benefício do INSS que você já falou. Sim. Bom, terapias, vamos lá. A gente está falando aqui, vou falar aqui da experiência de Curitiba. Hoje, depois de muita briga na justiça, alguns planos de saúde entenderam que é devido o pagamento, né, das terapias especializadas para autista, para pessoa com paralisia cerebral, para vários diagnósticos. Então, as terapias especializadas feitas por profissionais da saúde, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, tá? Então, os planos de saúde reconheceram isso e estão fornecendo, alguns aqui em Curitiba. Aí você diz, mas o meu plano do interior não reconhece. Então, tem que ser analisado no caso concreto. Tem muitas decisões judiciais favoráveis que determinam a cobertura dessas terapias especializadas, principalmente quando elas têm evidência científica de eficácia e segurança, tá? Lembrando que, preferencialmente, tem que ser terapia feita por um profissional da saúde. Alguns planos autorizam, por exemplo, musicoterapia, psicopedagogia, que não são inicialmente feitas por um profissional da saúde, tá? Então, caso a caso, tem que ser analisado. SUS. Aí a gente entra num cenário mais complicado. O que o SUS deve oferecer? Existe um protocolo de tratamento de autismo. Vou falar de autismo, que tem um protocolo de tratamento. Eles falam tratamento com medicamento, então, fornecimento de risperidona e terapias. Bom, em termos práticos, a gente não tem essas terapias especializadas que as pessoas que têm plano de saúde ou que têm em particular conseguem ter. Não, isso nós não temos. Como é que você vai conseguir um tratamento bom para o seu filho com autismo, com disfrágil na sua cidade? Verificando com a Secretaria de Saúde ali do município qual é o protocolo de tratamento. Vai ser aquilo que você vê, às 40 horas, às 20 horas, aquele tratamento com X, com Y? Não. Infelizmente, a gente está muito longe de ter esse tratamento padrão ouro. Tá?
E aí podem me perguntar assim, ah, tá, mas o SUS é obrigado a pagar as terapias especializadas de alto custo? Eu vou ser bem sincera que é muito difícil você dar cumprimento a uma ordem judicial dessa. Fazer com que o SUS pague uma clínica particular, tá? Então, isso é um cenário muito, muito distante, tá? Não acho que seja isso. Então, tentar, assim, associação de pais, associações de pessoas com deficiência, naquele município, tentar conversar com o gestor, a PAI, ou outras clínicas, tentar conversar no seu município para que, como é que a gente pode melhorar o acesso ao tratamento da pessoa com deficiência. Faculdades, as faculdades têm alguns projetos também como é que chama? Na minha de direito era escritório modelo. Sim, então, sim. Também, as clínicas. As faculdades têm as clínicas, sim, né? Existem opções. São as melhores? Não. Talvez para aquela criança seja ótimo. Sim. Eu tenho vários relatos de casos de pessoas que fazem tratamento no SUS, cidades menores, a PAI, e que estão satisfeitas. Tá? Então, assim, a minha dica é, não aceite não como resposta. Conversa, vai atrás, veja a associação que trata disso no teu município e tenta melhorar. Né? A gente tem que ter, nessa situação, a gente tem que ter uma posição ativa e não passiva. Ninguém vai bater na sua porta adequando a escola, adequando o emprego, fornecendo o melhor tratamento, não. Infelizmente, nós temos que ter uma postura ativa e ir atrás disso, como um exercício de cidadania. Claro. Com certeza, com certeza. Né? E realmente, isso que você... É uma das coisas que no Instituto também estamos sempre atentos. As universidades, muitas delas, se estão dedicando a trabalhar, por exemplo, essas clínicas experimentales, não sei, cada uma tem um nome diferente, estão dando uma atenção de bastante qualidade, sabe? Não é ideal... Estoy de acuerdo contigo, no es lo ideal, pero nosotros tenemos algunos pacientes que las familias están bastante bien con esa atención, ¿sí? Y la verdad, a quedarse ese paciente, ese niño, ese adolescente sin nada, a tener una opción como esta, yo creo que hay que buscar esa opción también, no deja de ser una opción interesante. Pois é. Sabe, Luz, eu gosto muito de profissional jovem com boa vontade e com intenção de aprender. Às vezes, você pega um profissional lá, que já está cansado, que já está exausto, e você pega lá um recém-formado, mas que está com gás, que quer realmente fazer diferença na vida daquela criança. Sim, exato. Exatamente. Será que vai ser tão diferente o tratamento? Claro, o profissional tem muito conhecimento, mas às vezes aquela vontade de aprender e de fazer a diferença na vida daquela criança vai ser tão bom quanto. Claro. E a gente tem que lidar com o que a gente tem disponível. Exatamente. Né? Senão, nós jovens, como que nós teríamos oportunidades? Não é? A gente tem que também dar chance dos novos. Mira, novamente, eu vou a... Como as instituições também temos essa necessidade de criar e abrir essas oportunidades. Nós temos agora uma pessoa que, bom, é maravilhosa, uma fisioterapeuta, a doutora Silvia Rodrigues, é maravilhosa, maravilhosa. Ela está fazendo um trabalho voluntário, está atendendo a vários de nossos pacientes à distância, mas com uma qualidade maravilhosa. Então, ela treina as famílias para que elas possam dar o atendimento à criança, ou então, por exemplo, aos fisioterapeutas que estão atendendo, porque ela tem, assim, uma experiência maravilhosa, e estamos trabalhando à distância. Esta pandemia realmente nos deu ao Instituto, nos abriu as portas e os olhos para fazer outro tipo de atividades, e a Silvia caiu do céu para nós. É uma profissional, assim,
incrível, maravilhosa. E estamos tentando, aos poucos, vamos fazer esta foi nossa primeira tentativa desse atendimento à distância. Está sendo maravilhoso, e já estamos pensando em uma outra pessoa, aliás, é o marido dela, que também trabalha é uma outra área, mas ir ampliando isto, depois também uma TO, que também é maravilhosa, que eu conheço, sim? E ir fazendo isso, de ter estas pessoas, estes profissionais que são especiais, justamente por isso, porque se dedicam e fazer esse teleatendimento à distância. Então, eu acho que também, para nós, como instituições, temos que pensar que nem todo tem que estar nas mãos do SUS ou nas mãos de alguns profissionais, que as próprias instituições, nós temos também um compromisso com essas pessoas que vão e batem na nossa porta. Então, a gente está agora com essa nova modalidade e estamos aos poucos atendendo. A Silvia está agora com 8 pacientes já nesse atendimento, e estamos maravilhados com os resultados, está sendo fantástico. Então, eu acho que é todo um conjunto de situações. Temos que ir buscando alternativas para dar resultados, porque se esperamos que todo seja buscado por direitos ou por SUS, não vai dar resultado, Temos que buscar várias alternativas. Eu fico tão feliz de ver, de acompanhar o trabalho de vocês, assim, há muitos anos já, né? Já. E eu fico mais feliz ainda de ver que tem tanta gente boa ao redor de vocês que querem doar um pouco do seu tempo, do seu conhecimento para fazer diferença na vida de alguém. E eu acho que esse é o principal. É bom ganhar dinheiro? Ótimo. É bom ter reconhecimento? Ótimo. Mas de fazer a diferença na vida de alguém que nunca ia poder ter acesso, olha que sensacional, né? Então, perfeito, parabéns para a Silvia. Não conheço a Silvia pessoalmente, mas ó, meu beijo, meu carinho, minha admiração. Tá? Te vai encantar, e eu espero assim, eu acho que outras pessoas também podem doar, que seja 1 horinha na sua semana. 1 horinha. Né? Para fazer orientação de pais, para fazer orientação de outros, eu acho que ia ser sensacional. Sim. Eu já vou falar da isenção de carro, mas eu quero falar mais uma coisa que eu tenho visto. Quem também precisa de cuidado, e agora eu vou jogar para vocês, são as mães. Eu acho que vocês têm que, olha, achar uma psicóloga maravilhosa que doe o tempo dela. Eu conheço uma psicóloga boa. Mexicana. Não sei, um grupo de mães, alguma coisa, porque eu sinto assim, que as mães precisam de colo. E eu sei que vocês já fazem. Sim. Mas eu vejo outras mães que não só do X-Frágil. Sim. Né? Eu acho que essas mães precisam de colo, de orientação, e eu tenho visto isso cada vez mais. Uhum. Então, é verdade. É só para vocês pensarem. Eu acho que até o próprio, sei, várias psicos podem se reunir, o próprio conselho de psicologia, não sei. É que eu sei que vocês não têm braço para tudo, mas o coração de vocês abrange tudo isso. Então, isso me deixa muito, muito orgulhosa. Estamos crescendo. Aos poucos estamos crescendo e vamos buscando abraçar o mais que a gente pode, na medida do possível. Mas... olha, temos uma equipe maravilhosa e eu acho que aos poucos vamos abraçando cada vez mais. Mas vamos a responder... Eu acho que quem tiver de psicóloga aqui olhando, tá? Quem tiver aqui acompanhando ou conhecer alguma psicóloga, joga ideia. Né? Todo mundo quer um colo, todo mundo precisa de um carinho. Com certeza. Querida, posso falar do carro? Vamos falar do carro, porque já temos um pouco menos de tempo. Então, bem rapidinho. Quem tem direito à isenção da compra de carro? Pessoa com deficiência física, intelectual, visual e autista, tá? São essas 4 categorias.
Isenção de carro para compra, isenção de imposto para compra de carro novo, até 70 mil reais, carro nacional. Ah, Renata, mas eu quero um carro que custe mais 70 mil. Se for nacional, aí você tem isenção parcial, tá? Você tem isenção só do ICMS e não do IPI, que é um imposto federal, outro é estadual. Bom, isenção de IPVA para carros novos e usados com limite de motorização, até 125 ou 127 cavalos. Onde é que eu vou saber isso? No documento do carro, tá? Então, hoje em dia, a maioria dos carros novos, as concessionárias, elas oferecem uma cortesia desse trabalho de despachante, mas não é necessário. É simples de ser feito. Ah, Renata, mas tem que ir atrás do laudo. Tem. Eu falei que é simples, mas dá um pouquinho de trabalho, porque tem que ir atrás do laudo, levar para o médico assinar, ou uma clínica conveniada ao SUS ou o próprio SUS. Então, gente, são 25% a 27% de desconto na conta do carro. É um bom desconto. Vai dar um pouquinho de trabalho para juntar os documentos. Então, assim, quem não quiser contratar alguém para fazer, no site da Receita Federal tem ali isenção de IPI para compra de carro. No site da Receita Estadual tem ali isenção de ICMS e IPVA para compra de carro, tá? Eu fiquei de fazer isso para vocês, eu tô devendo, né? Eu podia fazer um passo a passo, né? Eu acho que poderia. Tá me devendo. Será isso. que eu posso? Mas, Pois é. Luz, me comprometo a fazer aqui. Me lembra, eu vou fazer um passo a passo bem atualizadinho com os links. Me cobra, senão eu vou esquecer. Porque não é difícil, gente. Não é difícil. E vale a pena. Só lembrando, uma coisa bem importante que as pessoas, quando vão comprar o carro, não ficam sabendo. Para vender o carro, precisa de autorização judicial. Aí é um processinho, daí você precisa de advogado, tá? Certo. É um processo simples, mas você vai ter custo de cartório e custos do trabalho do advogado. Certo. Tá? As pessoas levam um susto quando vão vender e daí me procuram. Deixa eu te perguntar algo sobre isso, que não há muito tempo uma mãe me perguntou, esse laudo para essa compra do carro precisa ser atualizado? Porque ela tentou e levou um laudo porque o filho dela já é adulto, deve ter uns 28, 29 anos, e o laudo dela já é um laudo antigo, obviamente. E pediram para ela que atualizasse ele. Precisa ser um laudo atualizado? É que o laudo, ele não é um laudo, aquele laudo do receituário do médico. É um formulário que você tira do site da Receita Federal e da Receita Estadual. Então, quando o médico vai preencher, ele põe ali a data do preenchimento, ele põe tudo. Por isso que né, é ele tem que ser recente, porque o médico vai assinar naquele momento. Não é um laudo que você tem pronto. É tirado do site. É nesse formulário. Eu vou fazer no meu passo a passo, eu vou explicar. Perfeito. É bom, porque daí a gente pode colocar no site do Instituto, aí é mais fácil que as pessoas possam consultar ele. Perfeito. Renata... Vou fazer, mas me lembra. Lembro. Aí está toda a equipe, com certeza já todo mundo anotou. Cobramos, sim. Renata, como sempre, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Sem dúvida, você esclareceu muitas coisas. Hoje a gente não teve problema nenhuma de conexão, e isso é muito bom. Sim? Vamos a colocar, a Sumi está dando uma belíssima ideia, vamos a colocar no blog também. Sim? Ai, e aí que chique, Sumi! Não, estamos maravilhosas. A Sumi, que a Sumi lembra. Quando a Sumi manda eu fazer as coisas, às vezes eu esqueço. A Sumi me lembra. Com toda a educação do mundo. Mas ela puxa a minha orelha. As duas nunca esquecem de nada. Então, pode ter certeza que nunca não vamos esquecer. Então, em nome de toda a equipe, como sempre, muito obrigada pela tua amizade de sempre, por essa parceria maravilhosa que você tem
com a gente, né? Sempre está bem disposta a nos ajudar, sempre está disposta a todas as nossas dúvidas serem esclarecidas. Então, não tenho mais do que dizer, minha amiga, muito, muito obrigada. Tá? Obrigada a você, minha amiga, que eu tanto admiro, que vocês do Instituto fizeram diferença na minha vida, né? Vocês foram parceiras no momento que... Vocês me acolheram quando eu precisei e é uma honra ter... e é uma honra ter vocês perto, tá? Obrigada por ter me chamado. A gente está com uma audiência super qualificada aqui. Sá, um beijo para o Jorge. Júlia, minha amiga também. Um monte de gente que eu gosto. Marília, minha amiga, que está fazendo nutrição também. Super show de bola. Quem sabe é um assunto também, né? A nutrição dessa criançada. Com certeza. Com né? certeza. Gente, obrigada de coração. Um beijo para Sá, para Rafa, para Lourdes, para Sumi e para minha amiga Vanessa, que eu tô com saudade também. Pode deixar que amanhã daremos esse abraço. Querida, muito obrigada. Obrigada. E para todos obrigada, vocês, contem sempre comigo e eu vou fazer o passo a passo. Não amanhã. Na semana que vem eu consigo. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal, por beijo, meu amor. Beijo para vocês. Obrigada, querida.